Agora tá gravando, tá? Pessoal, é o seguinte, muitas questões aqui que a gente vai passar aqui, algumas eu coloco nas minhas provas, tá? Vocês já devem ter visto, porque eu tenho um livro aqui em casa de questões de prova do ENAD e de concurso também para quem é de contabilidade. Então eu utilizo, tá? Estou sendo bem sincero com vocês. Porque eu divido as minhas aulas assim da seguinte forma: quando eu dou trabalho, a minha ideia é preparar vocês para o mercado de trabalho, tá? Quando é trabalho em sala, que vocês têm que fazer análise e tal. E quando eu dou prova, a minha ideia é trabalhar essa parte mesmo, às vezes um concurso público, as provas dos conselhos e também ENAD. Por isso que às vezes tem aluno que reclama comigo, sabe? É muito comum os alunos falar, poxa, professor, você dá prática a aula inteira, chega na prova, você pede teoria. Mas é exatamente por causa disso, entendeu? Porque na vida prática, na vida empresarial, vocês vão ver prática, entendeu? Quando vocês estiverem já no mercado de trabalho, é o que vocês vão fazer. Mas para chegar naquele trabalho, às vezes vocês têm que fazer prova, entendeu? Então a minha ideia é essa, tá? Quando eu trabalho em sala de aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui o arquivo desse treinamento aqui. Não sei se ele ficou muito bom, porque são 6 questões, né? Que o Guto pediu para a gente formular. Ô, Dalmo, você vai ser meu ajudante aí, tá? Qualquer problema você vai me avisando, tá ok? Mas se alguém quiser também ajudar, vai sempre bem. Eu prefiro que o outro ajude, porque eu tô no serviço, então daqui Tá. a pouquinho eu vou ter que dar uma pausinha aqui para dar atenção pros meninos ali embaixo, entendeu? Não, beleza. Mas tá Mas conseguindo depois ver eu volto. aí? Tá tudo Oi? tranquilo? Não, tá tranquilo. O arquivo tá aparecendo aí, né? Tá certinho. Treinamento, Tá. Finanças Corporativa, Alexandre Siqueira Silva. Isso, então beleza. Então, pessoal, vamos lá, obrigado, Dalmo. Aí pode ficar tranquilo aí. Até porque, gente, também a aula vai estar gravada e aí podem recorrer, né? Pessoal, então vamos começar. Como hoje é sábado, né? A gente vai fazer de uma forma bem tranquila. Fiquem à vontade para fazer perguntas, entendeu? Pode interagir comigo, que eu até acho melhor, porque senão fica muito esquisito, muito chato, né? Eu estava até rezando para ter aluno aqui dentro, porque o Guto falou se não entrar aluno que a gente podia gravar, mas é ruim demais. Então essa interação para mim é importante. Então nós vamos para a primeira questão aqui que primeiro, assim, eu dividi os slides, né, explicando cada prova. Essa aqui, o Dalmo vai lembrar que eu cobrei na última prova, mas como muita gente errou, e aí você vê, às vezes quando eu uso prova assim de ENAD e tal, eu percebo que as pessoas têm uma certa dificuldade, entendeu? Quando eu mesmo crio, talvez por não ter tanta criatividade para criar prova, né, que isso também é um dom. Aí as provas se tornam mais fáceis, mas quando eu pego do ENAD, eu já percebo que tem uma certa dificuldade. Então é por isso que é importante a gente treinar, porque tem algumas maldades, eles contextualizam muito e a gente perde um pouquinho do que eles estão querendo pedir, entendeu? De tanto que a gente lê, a gente se perde naquela leitura grande que eles fazem. Não é o caso dessa aqui, não, mas acontece. Aqui está falando assim: quanto capital empregado nas empresas é possível afirmar? Aí eu já estou até com a resposta correta, que o passivo circulante é um financiamento de terceiros de curto prazo. Mas olha as outras alternativas. A, classificado quanto à origem, em curto, médio e longo prazo. Muita gente na prova que eu dei, gente, marcou essa questão muito. Mas por que que não é essa questão? Quando você fala de estratégia empresarial, você usa esse termo, ó, uma estratégia de curto prazo, uma estratégia de médio prazo, uma estratégia de longo prazo. Mas em finanças não, o balanço ele é dividido em curto e longo prazo, não tem médio prazo em balanço, tá? A partir de um ano já é longo prazo. Então essa palavra médio prazo ela desclassifica, tá? A letra B tá assim, a gente pode financiar apenas com capital próprio. Não, a gente financia com capital próprio de terceiros. E a letra C, né, ela vai falando ali, apenas com capital de terceiros. Não, a gente financia com próprio e capital de terceiros. E também descarta. E aqui não tem nada a ver essa última questão. O aumento do capital próprio diminui o patrimônio líquido. Não tem nada a ver. Não,
Pelo contrário, né? Se você coloca capital próprio, você aumenta o seu patrimônio líquido, né? Então, Alexandre, pois não não. tá aparecendo na tela, não, tá? A tela só tá treinamento, finanças e corporativo. Você não Ah, mudou a então tela ela não completa. foi. Poxa vida, desculpa aí. Deixa eu voltar então. Foi agora? Agora sim, capital empregados na empresas, fontes de Isso. financiamento. Agora sim. Valeu, Dalmo. Então, pessoal, aí vamos voltar então, já que. Aí, olha só, a pergunta é: quanto ao capital empregado nas empresas é possível afirmar? Aí eu já coloquei a alternativa correta. Olha, passivo circulante, financiamento de terceiros de curto prazo. Esse é o conceito, né? O que que é o passivo circulante, gente? É o capital de terceiros que está financiando o meu negócio, né? Ah, mas salários a pagar está financiando? Tá, a gente financia. Porque uma vez que você trabalha e o patrão te paga depois, você está sendo uma fonte de financiamento dele. O certo, por exemplo, eu sei que, eu sempre comento isso nas salas de aula, eu sei que isso é inviável, mas o certo é você trabalhar um dia e no final do dia receber. Entendeu? Trabalhei hoje, já tem que ir lá no caixa receber. Não é assim que acontece. A gente trabalha o mês inteiro, 5 dias depois, né? Ou no quinto dia útil, ainda se tiver sábado, domingo, feriado, ainda estende mais um pouquinho, é que você recebe. Só se você for mandado embora que o patrão tem que te pagar aqueles 3 dias, 4 dias ali. Mas, ou seja, você está financiando o seu patrão. Entendeu? Então, de uma certa forma, a gente também financia. E é capital de terceiros, porque você está trabalhando, teoricamente já era para você ter recebido e você não recebeu. Ninguém vai brigar lá né? Até porque está na lei trabalhista, tá? Ninguém vai sair brigando aqui. Mas a gente financia. Então, o capital circulante ali, o passivo circulante, é capital de terceiros que está financiando o negócio. E as outras, você vê que as alternativas não são corretas, porque está falando aqui, gente, classificado contra a origem, curto, médio e longo prazo. É igual eu expliquei. Em estratégia empresarial, a gente usa o tempo médio, entendeu? Médio prazo. Mas em finanças, não. É curto e longo prazo. A partir de um ano já é longo prazo. A letra, as outras letras estão ali. Apenas com capital próprio? Não. A gente financia com capital de terceiros e capital próprio. Apenas com capital de terceiros? Também não, porque a gente financia próprio e terceiros. E depois está falando assim, o aumento do capital próprio diminui o patrimônio líquido. Pelo contrário, né? Se você coloca muito capital próprio, você aumenta o seu patrimônio líquido. Então a alternativa seria essa alternativa correta aqui, a D, que é passivo circulante, tá bom? Financiamento de terceiros de curto prazo. Beleza? A primeira tá tranquilo? Vou prosseguir, tá bom? Essa aqui é grande, tá vendo? Tá até feio aí pra. Eu sei é porque é muito grande, aí eu não consegui colocar tudo no slide. Mas aqui é bem tranquilo, tá? A gente assusta quando você lê, aí você tá fazendo a prova, você desanima, porque é muito texto. Mas olha só, um microempresário ele está avaliando captação de recursos. Ele quer implementar, desculpa, um projeto para substituir equipamentos na sua empresa. 40%, gente, 40% ele conseguiu o dinheiro no BNDES, que é um banco que financia as empresas aí. E o BNDES está cobrando um custo de 10%. Então, 40% a 10%. E o restante, né, serão obtido ou seja, 60% será obtido com uma linha de crédito aí, num banco, né, qualquer, com um custo de 18%, tá? E o restante dos recursos será através de lucros retidos, ou capital próprio, né? Ele vai pegar o lucro, ao invés dele levar para casa, ele vai jogar na empresa. Então é capital próprio, ele está aumentando o capital dele. Então, está perguntando aqui, com base nessas especificações descritas acima, e desconsiderando o risco do projeto, e imposto de renda não tem, tá vendo? Para facilitar, avalie as afirmações seguintes. O custo de capital de terceiros do projeto de substituição é de 5,8%. Daqui a pouco eu vou ver isso aí. Se a rentabilidade do projeto está estimada em 17%, então o custo de capital próprio desse investimento deve ser inferior a 22,4%. A expansão do endividamento deve promover aumento do custo de capital próprio da empresa. Eu já vou fazendo vou descartando, tá? As respostas. Olha só, vou começar de baixo para cima.
A expansão do endividamento deve promover aumento no custo de capital próprio? Cara, se eu estou usando endividamento, não tem nada a ver com capital próprio, tá bom? Endividamento é capital de terceiros. Então, essa última não é a resposta, tá ok? Quer dizer, estou expandindo o endividamento e vai aumentar o meu custo de capital próprio? De forma alguma, tá? Vai aumentar o custo de capital de terceiros. Se a rentabilidade, olha só, eu estou investindo, gente, pensa comigo aqui, eu estou investindo. Aí eu estou falando que a rentabilidade estimada desse projeto é 17%. Então, o custo de capital próprio deve ser inferior a 22? Não, ele deve ser inferior a 17, correto? Senão eu não ganho nada, tá? Se ele for inferior a 22, então tá. Então, se ele for 20, eu vou investir? Não, entendeu? Ele deve ser inferior a 17, 22 não, porque senão vai ficar um custo de capital maior do que a minha rentabilidade. Então, por descarte, a resposta é a primeira, é o custo de capital terceiro, 5,80. Mas agora eu vou explicar por que que chega no 5,80. É só você calcular 40% de 10, que é o do BNDES. 40% de 10, 4, ok? É, E o outro 60%, a 18%, 60% de 18, vamos lá? Vamos fazer aqui. 1,80, não é isso? 1,80. Então, 4 mais 1,80, 5,8 é o custo, tá bom? Alguma dúvida vocês me perguntam, gente, pelo amor de Deus, não fiquem quietos só ouvindo, não. Então, pessoal, é correto no que se afirma em letra A, tá vendo? Resposta correta é A. O custo de capital de terceiros do projeto, substituição de 5,80, que é 40% de 10 do BNDES e 60% de 18 do outro, entendeu? Perfeito? Então, vou para a questão 3, tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Essa aula vai até 8h30, depois a gente dá uma paradinha, depois a gente volta na gestão de materiais, tá, gente? Então, eu vou prosseguir. Tá passando o slide, não tá? Olha só, se não tiver, vocês me puxam a orelha aí, pelo amor de Deus. Tá passando Então, certinho. então tá, obrigado, Lucas. E o Lucas, tá indo bem as explicações? Eu preciso de ouvir aí, tá? Se tiver, Tá luxo. Tá luxo, tá dando pra entender. então tá. Obrigado, tá? Vamos para outra questão. A salineira Pato Branco obteve no ano um lucro de 60 mil, tá? Depois do imposto de renda. Então, é um lucro líquido mesmo, aquele que fica no final do balanço ali. Despesa de depreciação foram 20 mil e foi feito um pagamento de 5 mil, relativo à amortização de um título da dívida. Fluxo de caixa operacional, aqui a gente está falando do método indireto da demonstração de um fluxo de caixa, tá, gente? Isso aí é muito para contabilidade. Neste ano, o fluxo de caixa operacional da empresa foi em reais, foi de. Então vamos raciocinar comigo, gente. Considerando, tá? Nesse caso aqui, gente, é uma demonstração, não é o fluxo de caixa mesmo, porque eu já sempre expliquei na sala de aula que lucro e caixa não quer dizer nada. Às vezes eu tenho um lucro de 60 e estou com caixa de 100. Mas como é uma demonstração, por isso que eu coloquei ele, é uma demonstração do método indireto do fluxo de caixa de uma empresa. Nesse método, para quem já estudou contabilidade, eu falo que a gente começa pelo lucro, faz um monte de ajuste e acaba chegando no lucro, no caixa mesmo. Então, raciocina comigo, se eu considerar que 60 mil é meu saldo de caixa, e eu considerar que ali os 20 mil eu diminuí, correto? Eu diminuí com a depreciação. Então, eu entendo que aquele dinheiro ele está escondido ali dentro, porque a depreciação não teve desembolso de caixa. Correto? Então eu tenho 60 de lucro, mas depreciação não é uma saída de caixa. Então vamos considerar que é 80 mil, 60 mais 20, porque o lucro está sem a depreciação, né? A depreciação diminuiu o meu lucro, mas a depreciação não é uma saída de caixa. Então, na verdade, eu tenho 80 mil em caixa. E eu paguei 5 mil ali de um título, aí a resposta seria a letra D, 75 mil, correto? Aí tá pedindo qual é o fluxo de caixa em reais? 75 mil.
Então, vamos ver aqui a resposta, a explicação do professor. Tá vendo? Ele está explicando aí, ó. O lucro líquido deve ser a soma da depreciação, né? Pois a depreciação não representa saída de caixa e ela diminui o meu lucro, e mais e menos os 5.000 que eu paguei do título. Então, a resposta correta seria a D, 75.000. Tá ok? Essa, então, seria a resposta dessa questão aí. Tudo bem? Se eu estiver correndo muito, vocês são meus alunos, vocês me conhecem lá, o meu jeito de dar aula, né? Eu falo rápido, corro muito, e aqui não está sendo diferente, tá? Então, por favor, podem me frear aí. Eu estou sempre preocupado com a qualidade para não ter problema. Gente, agora, esse aqui é um pouquinho, eu acho um pouquinho complexo nessa aqui. Porque quando eu formulo as questões, eu tento também responder sem olhar a resposta, entendeu? Até para testar o meu conhecimento. Essa aqui eu tive uma certa dificuldade. Os impactos do evento no ativo total da empresa, tá? Você tem um balanço, tem o total. Depois que a gente vê a resposta, a gente, poxa, é mais fácil do que eu pensava, né? Mas fazendo é difícil. Eu queria que vocês analisassem cada evento, se ele aumenta o meu ativo, tá? O ativo total. Se aumentar o ativo, vai aumentar o passivo, né? Porque os dois têm que fechar. Se eu adquirir mercadoria à vista, eu estava analisando. Se eu adquirir uma mercadoria à vista, aumenta o meu passivo? Aí eu pensei, cara, ela vai entrar no estoque e vai sair o dinheiro. Então não altera, né? Eu só estou transformando dinheiro em mercadoria. Então a letra A não é. Se eu pagar o fornecedor, altera, né? Eu vou tirar de um lado e do outro, vai equilibrar. Se eu adquirir um veículo a prazo, aqui pode aumentar o ativo. Porque eu estou falando de aumentar, tá, gente? Olha só, eu compro um veículo, depois a gente vai ver se é essa a resposta, tá? Porque até agora eu ainda tenho dúvida. Eu comprei um veículo, aí vai aumentar meu ativo. E aqui vai aumentar o passivo. Então aumenta o valor do meu balanço. Então acredito que essa entra, tá? Em janeiro eu paguei o aluguel relativo ao dezembro. Então, quer dizer, estava provisionado no passivo, eu paguei, saiu de um lado e do outro, vai ficar elas por elas. É, Depois está aqui. Depósito efetuado com recurso da empresa na conta corrente bancária. É como se eu tivesse dinheiro no caixa e levasse para o banco para depositar. Não altera em nada. Depreciação do veículo, também não, né? Porque vai tirar, vai aumentar a despesa, vai diminuir meu lucro. A gente tem que pensar todos os efeitos, tá, gente? Que aí o lucro vai compensar ali, né, com a depreciação. Aumento de capital com incorporação de reserva. Não, a reserva já está lá, eu só vou jogar para capital social, vai transferir de uma conta para outra. Aí, a H, venda de mercadoria a prazo. Gente, se eu vender mercadoria, vai sair o valor de custo, vai entrar um contas a receber maior, porque ali está meu lucro, e vai gerar um lucro que vai aumentar o meu balanço. Na minha concepção, seria B, aliás, C e H. Vamos ver se é isso mesmo. Ah lá. Resposta correta é a C. Apenas os eventos C e H provocam aumento no ativo total. Uma aquisição de veículos e uma venda de mercadoria. Está perguntando o que provoca o aumento, não a diminuição. Teve caso ali que provoca diminuição, tá? Então, são esses casos. Aí a gente tem que analisar e pensar em todos. Esse aqui eu tive dificuldade. Confesso para vocês que é muita informação e aí eu fiquei um pouco perdido, entendeu? Mas é essa. A venda, né? Porque quando eu vendo alguma coisa, eu vou baixar meu estoque. Ah, eu vendi essa garrafinha de água mineral aqui. Eu comprei por 5, vou vender por 10, né? Então, eu vou tirar 5 do meu estoque, mas vou gerar um contas a receber de 10. Então, já aumentou 5 ali. E vou aumentar 5 lá no patrimônio líquido como lucros acumulados, né? Eu sei que vai para DRE, mas depois você joga ele para lucro, né? Então, essa seria o caso. E quando eu compro um carro também, né? Vai entrar no meu ativo imobilizado e vai entrar no financiamento. De qualquer forma, eu aumentei os dois lados. Então, é essa a resposta aí.
Aqui tem um gráficozinho aqui que toda vez que eu fazia a prova, gente, que eu olhava gráfico assim, eu sentia um friozinho na barriga. Eu acho tão difícil, complicado ler gráfico, né? Mas não é tanto. Às vezes é que dá preguiça, às vezes, de ler, né? Aqui tá falando assim, ó. A Gatos e Cães S.A. analisa o projeto de um novo tipo de ração para cachorros. O gerente financeiro responsável fez o seguinte gráfico para o valor presente das saídas e o valor presente da entrada de caixa, em função do custo de capital. Então é o seguinte, gente, você tem um fluxo, você faz um projeto, você tem um fluxo, mas você tem que trazer ele a valor presente, você tem que trazer ele a valor de hoje. Ele fez isso tanto da entrada quanto da saída, perfeito? Tudo que foi entrar, tudo que foi estimado que vai entrar de grana e tudo que foi estimado que vai sair de grana. Então, ele fez um gráfico. Observa que o vermelhinho é a entrada e observa que o azulzinho é a saída. Na hora que chega ali, do 25 ali, que ele vai subindo, você começa a perceber. Olha para vocês verem aí no 25%. Não sei como é que vocês estão conseguindo enxergar aí. Quando chega ali no 25%, a empresa começa a ter problema, né? A saída ultrapassa a entrada, entendeu? A partir de 25% de custo ali, o projeto já não é viável, entendeu? Se eu pegar um custo de capital a partir de 25%, não vai compensar. Tem que ser de 25% para baixo. Então, você vê que quanto menor o custo, né? Quanto menor o custo de capital, maior é. Tá certo? Se eu puder pegar ali com 10%, vai ser o melhor lá. Olha a distância da entrada com a saída. Mas se eu conseguir com 12, vai caindo um pouquinho, vai caindo, mas ainda, né? A entrada está superior. Somente a partir ali do quase 25, tá, gente? A partir do cair a despesa sobe, ou seja, o custo de capital fica maior. Então vamos ver qual é a pergunta que está se fazendo nessa questão aqui. Com base no gráfico, qual a decisão que o gerente financeiro deve tomar em relação ao projeto da nova ração? Abandonar o projeto se o custo de capital for igual a 30? Sim, que já a partir do 25 já começa, né? Então ali, ó, ele deve abandonar o projeto. Abandonar o projeto se o custo de capital for menor que 10? De forma alguma. Investir no projeto se o custo de capital for igual a 20? Ainda dá para investir. Não é uma coisa boa, mas ainda dá. Investir no projeto se o custo de capital for maior ou igual a 40? De forma alguma. Se 30 já não é, imagina 40. Investir no projeto se o custo de capital for entre 40 e 50? Também não. Então, está correto em o número um está certo, ele deve abandonar, né? Ele deve abandonar. O 2 está errado, que ele não deveria abandonar. Então, o um está certo. O 3 investir no projeto. Então, para mim, é o um e o 3. Ele deve abandonar o projeto se o custo for superior a 30. Então, tá certa essa resposta. Ele deve abandonar o projeto se o custo for menor que 10? Não, tá errado. Ele deveria investir. Então, para mim, por enquanto, é um. Investir no projeto se o custo de capital for igual a 20? Também tá certo. Então, vamos lá. Um e 3 até agora, né? Para mim, que é um e 3. Investir no projeto se o custo de capital for superior? Não. Investir no projeto se o custo de capital for entre 40? Não. Então, para mim, é um e 3, tá? Vamos ver se eu estou certo aqui. Está correta a letra B lá. Um e 3 estão corretos, tá? Tranquilo? Porque você vê ali, ó, 10%, cara, tá bom demais. Quem dera, né? 20 também não tá ruim, não. Lógico que o 10 seria melhor, mas o 20 ainda, a entrada está superior. Depois os outros, você percebe que a coisa muda de figura, tá? Então vamos aqui para mais uma questão aqui. Esse aqui é o custo médio ponderado de capital, é igual o outro que vocês viram lá do BNDES. Um analista financeiro está avaliando o custo de capital de uma empresa para um projeto de expansão. Considera que o projeto será financiado com 60 de capital próprio, patrimônio líquido, tá vendo? E 40 de capital de terceiros, dívida. O custo de capital próprio, calculado pelo KPM, que aí tem um nome em inglês aí, né? É de 10% o custo da dívida, tá?
Então vamos lá, agora mudou, 60 a 10%. E a líquida de imposto de renda é 30. Qual é o custo médio ponderado de capital da empresa para esse projeto? Vamos lá. A gente até, nessas provas do ENAD, eles nem colocam valores tão complexos que dá para fazer conta de cabeça, tá? E olha que eu não sou bom de conta de cabeça, mas você vê. Vamos lá. 60% é capital próprio. 60% de 10, 6%. Não é isso? Deixa eu ver aqui. O projeto se faz com 60, não, 60 é capital próprio, desculpa. 40 que é de terceiros. Então, deixa eu ver o custo de capital de terceiros aqui. Então, o capital próprio não importa, não, é mais o terceiro. O custo é 10%. Então, 10%, 40% de 10% é 4%, tá vendo? Conta fácil. Mas ainda eu tenho 30% de benefício do imposto de renda, tá? Então, vou fazer a conta aqui. Vai dar 1,2. Deixa eu ler de novo aqui. Parece que eu estou um pouco perdido aqui no texto. Espera aí. Um analista financeiro está avaliando o custo de capital de uma empresa para um projeto de expansão. Considera que o projeto será financiado com 60% de capital próprio e 40% de terceiros, dívida. O custo do capital próprio, desculpa, o custo do capital próprio é calculado, aí eu não estou conseguindo ver aqui não. Espera aí, deixa eu tirar minha... O custo de capital próprio é de 15, tá? O capital próprio é 15. O custo da dívida é de 10, com uma alíquota de 30%. Qual é o CMPC dessa empresa? Então vamos lá. É 40% de 10 é 4, tira 30%, entendeu, gente? Porque é o seguinte, deixa eu explicar por que que tira 30%. Capital de terceiros, a gente beneficia o imposto de renda. Não sei se vocês lembram das minhas aulas. Quando tem imposto de renda, a gente pode abater, né? É dedutível para imposto de renda, despesa financeira é dedutível para imposto de renda. Portanto, o custo efetivo fica menor para mim. Então, o capital de terceiro tem esse benefício, tá? Então, vamos lá. O capital de terceiros é 10% vezes 40%, então ele vai dar 4%. Além dos 4%, não é, o custo ainda não é 4%, ainda é 70% de 4, né? Que é 30% eu vou tirar, que dá 2,8, tá? Então, o custo de capital terceiro sai para mim a 2,8. E o custo de capital próprio é 15%. Esse aí não tem o benefício, tá? Só que é 60% de 15, porque o custo médio é uma média, né? Eu não entro com ele inteiro. Então é 15%, 60% de 15. É difícil até de explicar para vocês, né? Eu sei. Que é 9%. Então vamos lá. 9% é o capital próprio. 2,8 é o capital terceiro. Somando vai dar a letra A aí, 11,8. Tá vendo? Tem uma explicação melhor se vocês não entenderam, porque eu sei que eu fiquei um pouco. Eu reconheço, tá, gente? Eu tenho autocrítica. Eu sei que eu fiquei meio enrolado aqui na explicação, tá? Mas vamos lá, que aqui tem uma explicação que talvez vai ajudar vocês. Espera aí. Olha só, vejamos. Agora vai explicar melhor. 60% de capital próprio é o custo de 15, dá 9, tá bom? 60% de 15 é 9%. 40% de capital de terceiros, que é um custo de 10, com o benefício de imposto de renda, que é 30. Então, 40% do capital é 4%. Com o benefício de imposto de renda, ele cai para 2,8. Tá vendo? Ó, 40% de capital terceiro, o custo de efetivo de 7%, 2,8. Tá vendo? Então, 2,8. 9 mais 2,8, 11,8. Porque o capital de terceiros, além de você usar 40% dele, você ainda vai tirar 30% do imposto de renda, tá? Que dá 11,8. Se alguém não entendeu, pode me fazer pergunta, eu explico 1000 vezes, tá? Qual for a necessidade aí. Gente, agora nós vamos fazer um intervalinho, eu volto na outra aula, vocês voltam no outro link e a gente vai estudar gestão de materiais e logística. Tudo bem? Tranquilo?
Responde aí, gente, está tudo tranquilo? Preciso da resposta de vocês. Tranquilo, tá luxo, tá dando pra. Ah, obrigado, então. Obrigado. Então, a gente volta, eu vou esperar vocês, tá? É, já no outro link, porque aí a gente vai estudar 6 questões. Gente, se tiver dúvida, tá? Eu tô aqui à vontade. E não só com essa aula, quantas vezes vocês precisarem, vocês podem, quando eu estou na faculdade, né? Obviamente, vocês podem contar comigo lá, tá? Precisar de alguma coisa, beleza? Obrigado aí, tá? Eu já volto agora. Deixa eu só ver como é que encerra aqui. Eu vou encerrar aqui, vou deixar essa aula gravada e daqui a pouco a gente retorna na próxima.